Potenzic Aeron 2, ou seja, né, o Potenzic Atom 2, né, que o pessoal chama por aí. Eu também recebi e é sobre ele que a gente vai falar aqui neste vídeo. Bora lá. Sem muita enrolação, galera. Vou abrir aqui, já tirar o equipamento para fora. Nada de unboxing, unboxing tem por aí aos montes, né? Mas eu vou tirar tudo para fora aqui da bolsinha para ir mostrando para vocês os detalhes, inclusive aqui da bolsinha que eu achei bem legal. Moto, carregador, cabinho USB e a documentação, né? E além do mais, vem manual, hélice reserva, mas eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Vou começar só pela bolsinha, só para mostrar os detalhes dessa bolsa, porque eu achei uma bolsa bem legal, sabe? Apesar de, ok, uma bolsa como outra qualquer, né? Mas achei bacana porque ele é assim, ó, já tem um imã aqui, ó. Aí tem um imã, aí pronto, aí você pode fechar o zíper aqui e pronto. Fica uma bolsa bastante compacta, eu achei bem legal. E os compartimentos todos separados aqui dentro, né? De forma que você tem o compartimento para as baterias, separado do compartimento para o controle remoto. O compartimento aqui para o drone é separado com uma bolsinha extra aqui, como vocês podem ver aí, ó. E ainda tem uma bolsinha aqui para você colocar alguns acessórios, como por exemplo a fonte, etc, né? De fonte vem, lógico, vem um cabo USB-C, esse cabo USB-C, para carregar o controle remoto, já explico, e vem uma fonte para carregar as baterias do drone. Então, já pinta aí, será um diferencial? Não sei se é um diferencial. Deixa eu botar a bolsa de lado aqui, que não vou usar mais ela. Muito bem. Não sei se é um diferencial, mas eu quero mostrar para vocês um detalhe aqui, ó. Que é aquela coisa do gosto pessoal. Será que é bom? Será que não é bom? Como que será que é isso aqui, ó? Então tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês, vou botar o vídeo aqui. Então tá aqui a fonte. Essa é a fonte zona aqui. Potência, que também, portanto, é uma fonte original. E essa já vem com o padrão brasileiro. Ele só vem isso aqui, né? Aí tem uma travinha que você trocar. Se fosse colocar um outro padrão, né? Fechou, já era, entendeu? Tem uma potência boa, né? Uma fonte bacana de 60 watts de potência, 5 amperes, 12 volts. Só que, interessante, né? Olha aí, ó. É um plug padrão. Isso pode ser bom, pode ser antiquado, mas não vai dar erro. O pessoal não vai ficar trocando fonte e colocando fonte vagabunda para ficar carregando controles remotos e queimando e depois bota a culpa na potência. Com relação a, vamos ver aqui, o hub de carregamento. É um hub de carregamento bacana, bonitinho. Aqui essas borrachinhas não são nada, só para tampar parafuso. Aqui liga para saber o status da bateria, né? Tá aí as baterias. Você pode, curiosamente, carregar aqui no hub, através também daquele cabo que a gente acabou de ver, né? Mas ele também é power bank, tem a saída aqui com USB-A. E, curiosamente, você pode carregar a bateria individualmente, né? Você pode carregar a bateria individualmente pela porta USB-C. Achei bem legal. Vai ter as características dela aqui, bonitinha. Querem saber um pouco mais sobre as características? Vou colocar aqui do lado enquanto a gente vai conversando. Mas as baterias são simples, cara. Tá vendo? Uma construção bacana, simples, robusta. Um material bem bacana. E é isso. Tá aí, vai aqui o hub. E eu, como qualquer kit hoje em dia, então, portanto, vem o hub com duas baterias e vem uma bateria também no drone, né? Então, vamos aqui conhecer o drone. Bora lá. Que o drone... Por que não vai mostrar o drone primeiro, Rogério? Normalmente o pessoal mostra primeiro o controle remoto e depois o drone. Porque eu acho que o controle remoto é um espetáculo à parte. Já vou falar por quê, tá bem, pessoal? Aqui, tá aqui o drone, vem assim, fechadinho, vocês estão vendo aí, ó. Vem com esse velcro, né, um elástico segurando, protetor de gimbal. Ele, cara, ele lembra muito, se a gente olhar assim, a questão da construção, formato, enfim, a simplicidade da coisa, até esse protetor de gimbal aqui, lembra muito, muito, muito o Mini 2. Lembra muito o Mini 2, Mini 4K, né? Então, assim, eu acho que ele tá por ali. Atualmente concorrendo, claramente, com o Mini 3, né? Então, vamos abrir aqui o velcro aqui, assim, ó. Abre o velcro, simples, né? Um velcro, uma fita elástica para segurar as hélices. Achei uma solução bastante simples. A ideia é reduzir custo, né? Claro, para ficar uma coisa acessível, mais barata para vender, mas funciona e pronto, né? Para abrir ele de forma simples, né? Para frente e para trás, não é rodando, é só puxar para trás, ó. Então ele é mais simples, né? E fica esse aspecto que vocês estão vendo aí, ó. Já coloquei aqui o cadastro dele no Sysant.
vê que as hélices são muito parecidas com as hélices do Mini 2, cara. Motorzinho brushless, parafusadinho, vem, portanto, uma chavinha de fenda. Olha esse formato, se não é muito parecido, né? Então é uma construção já consagrada, então, portanto, para que ficar batendo cabeça, a gente pode pegar e fazer uma coisa semelhante, ou enfim, aí vocês usem os termos que vocês quiserem, né? Essa máscarazinha é só o enfeite, aqui não tem sensores de anticolisão, né? Então, uma construção bastante simples, bonitinha. Aqui tá para soltar o release da bateria apertando esse botãozinho, apertou, puxou. Então, também é bastante simples o encaixe, né? A bateria fica por trás e ao mesmo tempo fica externa, fica bem visível. Tem um LEDzinho de indicação aqui em cima, como tem outros LEDs também, né? Ele, curiosamente, esse drone que me chamou muita atenção é o fato de ele já vir, né? Homologado pela Anatel. Tá aqui, ó. Opa. Aí, ó. Homologado bonitinho pela Anatel, FCC, tudo bonitinho. Mas o que me chamou a atenção também é que ele já vem certificado pelo Inmetro como um equipamento seguro, né? O que ele considera seguro, não sei, né? Você pode ser manipulado por crianças, mas enfim. Mas tem aqui exatamente um selo de segurança do Inmetro. Talvez por causa dos recursos do drone, os recursos de segurança dele, porque eu achei o drone bem interessante, viu, com relação à operação. Eu voei com ele no final de semana para eu conhecer o drone um pouquinho e achei meio bacana. Então, ó, você vê que a construção bem bonitinha, tá vendo aqui as saídas de ar quente, né? Onde sai o ar quente dele aqui. Claro que vai entrar pela frente quando o drone está voando, mas embaixo tem esse formato, que é essa parte de baixo, que é a barriguinha do drone. Eu, por acaso, não acho muito bonita, né? Esse desenho aqui. Mas está lá o cooler, está lá dentro, dá para ver lá o dissipador de calor lá dentro. Fica protegido no dissipador de calor. Aqui está o acionamento da bateria, a semelhança de um drone que vocês já conhecem, né? Os sensores de distância do solo e a câmerazinha do Precision Land, né? Então tá aqui um LEDzinho aqui atrás, esse LEDzinho que é o LED de indicação dele, é o único LED presente fora o LED da bateria, né? E é isso, tá vendo? É um drone, eu acho de boa, acho bem legal a construção dele. Eu achei um material bem interessante, assim, é um drone que ele é um sub-250, né? Então tem essas características, assim, tudo muito mais leve. Vamos olhar aqui dentro, ó. Olha como é lá dentro, ó. Tudo à vista, né? Olha, a dissipação de calor, tudo bem à vista, né? A gente vê aqui a câmera, ó. Tira, muito parecido com aquela proteçãozinha que a gente já conhece de outros drones, né? E tá aqui a câmera e super aberta aqui, né? Olha como é aberto lá dentro. Ou seja, entra muito ar fácil aqui durante o voo para poder dissipar calor. Ou seja, é um drone que fica parado, ele não gosta muito. Mas sobre essa questão de ficar parado e não gosta muito, tem umas coisas interessantes que eu vou mostrar no vídeo com ele voando, né? Mas tá aqui a câmera, que é o que mais chama atenção. Vou botar as características aqui, mas de cara já vou dizendo para você, portanto, tá aqui, ó. Grava 4K, tem abertura f1.8. É um sensor de meia polegada Sony Quad-Bar, 48 megapixels. Salvo erro, tem 80... O bitrate dele é 80 megabits por segundo, né? Mas vou deixar as características todas aí do lado. E é assim, bem competente, tá? 4K a 30 frames, né? Basicamente é isso. E ele tem também 1080p, acho que é 60 frames, né? Vou deixar aqui, né? E grava cropado também. Então ele faz conteúdo vertical. E eu fiz uns testes, achei bem interessante, bem bom mesmo. Tá bem, pessoal? Agora, como eu falei, o drone se vê que ele é uma construção bastante simples, né? Então não tem muito o que ficar mostrando com relação a ele. O que me chamou a atenção é o fato de ele já vir homologado, a distribuição já é aqui no Brasil, depois eu vou falar sobre preços, tudo bonitinho. Já vem com o Anatel, e já vem com o Inmetro, enfim, é só fazer o seu cadastro no Sysant e sair voando de forma recreativa. Se for recreativo, nem sequer precisa fazer o Sysant em tese, né? Mas como você tem que fazer a solicitação de voo, aquela questão de não harmonia entre ANAC e DCEA, para variar um pouquinho, então aí tem que fazer a solicitação de voo. Aí para fazer a solicitação de voo você tem que ter o Sysant. Então esse é o drone, bonitinho, muito compactozinho. Eu posso fazer já, vou pegar aqui um Mini 3 para fazer uma comparação lado a lado, para ver a questão de tamanho, etc. Tá bem? É isso. Agora vamos ver o controle remoto. Bom, o controle remoto, como eu falei, ele é um espetáculo à parte. Quando eu falo de espetáculo, é espetáculo mesmo, tá bem, pessoal? Porque ele, assim, é ótimo que é questão de costume, mas eu achei ele muito ergonômico.
né? Então ele não tem botões aqui embaixo nenhum, é só para você ter a pega, então tem assim a ergonomia para onde você encaixa o dedo, né? Os outros, o outro dedo fica aqui em cima, você pode estar com os dois dedos aqui em cima ao mesmo tempo, que você tem o disparo e os auxiliares aqui, e os movimentos de gimbal e zoom estão aqui. É muito simples a operação dele, eu gostei da ergonomia, da sensibilidade dos joysticks, e aqui em cima, portanto, só tem os joysticks e tem aqui os botões. Deixa eu pegar aqui a câmera para mostrar o detalhe para vocês. Câmera, quer dizer, meu celular aqui, né? Então tá aí, ó. Tá aqui o botão liga e desliga. Que engraçado, ele é 4 LEDs, mas o primeiro LED muda de cor. Ele tem várias cores, né? E eu vou botar aqui para vocês verem, que sinaliza o status do controle remoto e inclusive do drone também, né? Então, havendo alguma falha, esse cara é o primeiro LED, além de ser a questão da carga da bateria, ele também é um status. Nesse momento ele está dizendo azul porque tá, né? Tá azulzinho aqui embaixo, porque ele não está conectado a nada. Tá bem? Lá de cá está o Return to Home. Curiosamente, ele é só Return to Home, não é pausa. Pelo menos não senti isso durante a operação, mas no vídeo sobre o voo eu vou entrar maiores detalhes sobre isso. Aí tem o joystick super padrão, lógico que o stick sai, né? Lógico que o stick sai, um stick bem bonitinho de metal, né? Bacana. O outro também sai, com certeza, né? O movimento padrão, né? Do throttle e aqui do yaw. Bacana, mas o bacana está aqui, ó. Do lado esquerdo, nós temos o botão C1, botão configurável, que é bacana, você configura, por exemplo, um toque é uma coisa, 2 toques é outra coisa, assim vai, tem várias funções aqui, eu achei bem interessante. Ele apertado, mexendo no zoom, tem uma função, enfim, eu achei bem interessante. E aí quando eu estiver falando do aplicativo, eu vou mostrar esses detalhes, né? Então tá aqui o C1, movimento do gimbal, e aqui o disparo de vídeo, né? Do outro lado, pronto, C2, que também é configurável, tá o movimento do zoom, né, que faz o zoom, que também acho que pode ser substituído, e aqui o disparo de fotografia, e embaixo, como eu falei, não tem nada, tem só o slotzinho para guardar o stick, tá lá, de novo, em metro, e também a Anatel, deixa eu virar de ponta cabeça para mostrar, de cabeça certa, né, aqui ó, Anatel e metro. Muito interessante essa questão do metro, nunca tinha pensado ou visto algum drone com metro. As antenas estão aqui, né, essas anteninhas, então são antenas digamos, simples, né? São só essas duas antenas, mas é bem facinho, no movimento me parece bem robusto a base dele aqui. O controle remoto, como eu falei, é muito bacana, pessoal. Deixa eu ligar aqui o controle, só para mostrar para vocês como que é a cara do aplicativo aqui, ó. Potensic. Claro, leva um tempinho para ligar, né? Um tempinho não, um tempão. Mas eu queria mostrar, antes de fazer o vídeo de voo, queria mostrar uma coisa curiosa. Eu vou ligar ele aqui, ó. Pra já a musiquinha dele é bem simplesinha, dá uma olhada, ó. Vou ligar a musiquinha dele, ó. Né? Uma coisa assim meio infantil, né? Mas ok, tá aí, ó. Funcionando. Ainda tá ligando aqui o controle remoto, ainda não finalizou. Ó, Potensic. Aí, ó, já aparece. Cara, é muito parecido com o que a gente está acostumado, né? Então a gente não vai sofrer demais com esse cara. Ele ainda não conectou, tá vendo? Agora conectou, ficou verde, já apareceu aqui o drone. Esse controle remoto ele opera não só o Atom 2 como o Atom 2S, né? Porque isso são vários modelos. O S é uma novidade, tá? Esse Atom 2S. Porque é o seguinte, tem o Atom, que é o primeiro, o Atom, né? O Atom SE, o Atom LT, que são os de entrada, depois vem o Atom 2, que é esse aqui, e o Atom 3, e agora surgiu o Atom 2S, né? Pelo menos é o que aparece aqui no display. Bom, tá aqui, isso é muito curioso, ó. Essa contagem para a compra do Potensic Care já funciona no Brasil. Você pode comprar o Potensic Care, que é um sistema de garantia e segurança do drone aqui no Brasil, muito top, ó. Tem ainda 3 horas aqui para comprar. Vou pensar se compro ou não compro, né? Porque eu não sei se eu vou ficar com esse drone ou não, né? Muito bem, bora voar. E tá aí, ó. Né? Uma tela bem bacana. Vou passar para vídeo aqui, ó. Passou para vídeo. Vou voltar para vídeo. Olha aí, coisa que os drones da DJI não fazem, os comerciais. Enquanto estou filmando, eu posso tirar uma foto, entendeu? Coisa que a DJI não faz, entendeu? Então, cara, são as coisas assim. Cara, quando eu fizer realmente o vídeo de eu voando com esses caras, vão ficar impressionados. Mas é aquela coisa dele ficar parado, aquecer muito, para já ele não aquece muito quando está quieto aqui. Isso é curioso. E outra curiosidade que eu aprendi com ele, e foi ontem, testando, eu ligando o motor, que é parecido, né? Ó, ligou.
Não vou fazer nada. Acho que passa uns 10 segundos, vou até contar quanto tempo. Ele fica assim, bom, se não vai levantar voo, dá licença que eu vou desligar. Achei inteligente. Vou até medir o tempo. Vamos lá ver aqui, ó. Ops, não deu certo. De novo aqui, você dá o tempo certinho aqui. Aqui. Decolagem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos. 10 segundos. Com 10 segundos, contadinhos aqui no cuco, ele desligou. Ou seja, ele não é bobo nem nada não. Pô, não vou voar? Então dá licença, eu vou desligar. E outra coisa que ele faz, a decolagem, mas a decolagem vai ser um vídeo sobre ele voando. Tá bem, pessoal? Porque aqui é só para mostrar um pouco o aspecto aqui do drone que eu... desculpa, que eu achei muito bacana com relação a recursos que esse drone tem. Pô, tô filmando até agora, para de filmar aqui, ó. Tem recursos que esse drone tem. E aqui o aplicativo, você vê que é bem muito parecido, né? O status está aqui em cima, clicou lá, aparece as mesmas funções. Se bem que, ó, a seleção de esporte, cinema, que aqui está com vídeo, né? E normal, é aqui feito na tela, não tem um botão. Você pode programar esses botões para fazer a seleção. Enfim, é bem completo, né? Aí tá aqui a telemetria dele completa, fica tudo num canto só, a telemetria não fica dividido. O menu dele é muito intuitivo, menuzão bem simples, não tem muitas funções, mas bastante intuitivo, achei muito bacana. E nós temos aqui a parte de fotografias, fotos, aqui as fotos panorâmicas, e tem coisas que esse drone faz que outros drones não fazem. Então, cara, eu fiquei impressionado. Aqui tá, portanto, o playzinho, né? A galeria de fotos. Aqui embaixo tá aqui o mapa, né? Onde tem uma nuvem aqui. O mapa, o horizonte artificial que pode estar associado ao mapa, que você pode voar totalmente às cegas. Volto para cá, liga esse cara, não quero, põe pro canto. Enfim, muito parecido. E a parte de fotografia ficou concentrada nesse canto aqui. Ah, isso é uma coisa. Ele fica o tempo todo mandando mensagem. Você tá voando, ele tá aqui uma mensagenzinha, ó, cuidado com isso. Não é cuidado com aquela coisa, é dicas. Dicas de voo seguro. O tempo todo dando dicas de voo seguro. Achei, olha aqui, ó. Antes de voar, verifique a fivela da bateria, se está na posição correta. A fivela, que chama de fivela aqui, é o encaixezinho aqui desse cara. Ah, outra coisa. IMU em preparação. Vocês entenderam? Deixa eu ver se eu vou falar mais alguma coisa. Vou ligar aqui o motor, peraí. Decolagem. Vocês entenderam? Ela fala em português. Então é isso, pessoal. Tá aqui um dronezinho de entrada que eu acho que vale a atenção de todo mundo. Vale a atenção de todo mundo, porque é um dronezinho que eu fiquei bastante surpreso com o voo dele. Vocês vão ver o vídeo do voo dele, da estabilização dele e tudo mais, e dos recursos que esse drone tem, que outros não têm. Só para a gente finalizar, vou fazer só uma comparação aqui, Mini 3 com ele fisicamente, e é isso aí. Então tá aqui os dois dronezão, né? O Mini 3 e ele, o Atom 2. Eu acho que são os drones que batem de frente, porque tem, assim, digamos, quase os mesmos recursos. Aqui tá, eu acho que no Atom tá um pouquinho melhor, né? Aqui tem um pouco mais de voo, aqui tem um pouco menos, aqui estamos falando de 30 minutos de voo aproximadamente. Então ele voa um pouco menos, mas ele tem mesmo nível de vento, apesar de eles serem menores, mas ele é bem competente, né? E é isso, ó, é isso, ele compete diretamente com esse cara. Quais são as vantagens de cara do Mini 3 em relação a ele? É o tamanho do sensor, né, da câmera, e é o tempo de voo um pouco maior. De resto, eu ficaria por aqui. Ah, sim, aqui grava na vertical usando o FOV completo da câmera, né? Aqui não, aqui é cropado. Mas, cara, de resto, para um voo, um drone de entrada, este cara tem recursos que aqui não tem. Vou fazer uma comparação. Não preciso fazer comparação. Na hora que vocês verem o que esse cara faz, vocês já vão entender o que é isso daqui. Tá bem, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido esse pequeno vídeo. Foi só para mostrar que o drone chegou e agora eu vou criar um conteúdo dele voando e mostrar para vocês todos os recursos que esse bichão tem. O drone tá top. Esse é o Potenzic Atom 2, ou Potenzic Atom 2. Tá bem, pessoal? Isso aí. Bora voar, que é bom demais. Fui!